Queridos irmãos e irmãs do canal Planeta Deus, hoje vamos mergulhar juntos na vida de um dos santos mais amados da história da Igreja Católica, São Francisco de Assis. Sua história não é apenas uma narrativa de santidade, mas um verdadeiro convite à transformação do coração, ao amor incondicional por Deus e pela criação, e à coragem de viver o Evangelho com radicalidade e simplicidade. São Francisco nasceu por volta do ano de 1181, na bela cidade de Assis, na região da Úmbria, na Itália Central. Filho de um rico comerciante de tecidos chamado Pedro Bernardone e de uma mulher piedosa chamada Pica, Francisco cresceu em meio ao conforto e aos prazeres da juventude nobre da época. Vestia roupas finas, frequentava festas, sonhava com glórias militares e era conhecido por seu espírito alegre e generoso. Muitos o viam como um jovem encantador, mas também um pouco fútil, preocupado mais com aparências do que com o que realmente importa. No entanto, Deus tinha outros planos para ele. Aos poucos, por meio de experiências profundas, como a prisão durante uma guerra entre cidades italianas, uma grave doença e encontros inesperados com os pobres e os leprosos, o coração de Francisco começou a ser tocado. Um dia, ao passar por um leproso na estrada, algo extraordinário aconteceu. Antes, ele sentia repulsa e medo diante dessas pessoas marginalizadas. Mas, impulsionado por uma graça invisível, Francisco desceu do cavalo, abraçou o leproso e beijou sua mão. Naquele gesto, ele não viu mais um corpo doente, mas o rosto de Cristo sofredor. Foi ali que sua conversão se tornou real. Aos poucos, Francisco começou a renunciar a tudo que antes considerava importante. Num momento histórico e simbólico, diante do bispo de Assis e de seu próprio pai furioso, ele tirou as roupas caras que vestia, devolveu tudo o que possuía e declarou: "Até agora chamei você de Pai na terra, de agora em diante poderei dizer com toda a verdade: Pai nosso que estais nos céus. A partir daquele instante, Francisco escolheu viver como um pobre, descalço, vestido com hábitos simples e guiado apenas pelo amor ao Evangelho. Ele começou a pregar nas ruas, nas praças, nos campos, sempre com alegria, humildade e uma profunda ternura. Sua mensagem era simples, mas revolucionária: convertei-vos e crede no Evangelho. Ele não usava palavras complicadas, mas falava com o coração. E as pessoas, mesmo as mais endurecidas, se comoviam com sua presença. Dizem que, quando Francisco pregava, até os pássaros paravam para ouvi-lo. Sim, porque ele via Deus em tudo, nas flores, nas árvores, no sol, na lua, nos animais. Para ele, toda a criação era um espelho da bondade divina. Foi assim que, aos poucos, outros jovens começaram a segui-lo. Queriam viver como ele, pobres, livres, dedicados a Cristo. Nasceu então a Ordem dos Frades Menores, conhecida como os franciscanos. Mais tarde, com a ajuda de Santa Clara, fundou também a Ordem das Irmãs Pobres, hoje chamadas de Clarissas. E, por fim, criou a Ordem Terceira, para leigos que queriam viver o espírito franciscano no meio do mundo, sem deixar suas famílias ou profissões. São Francisco não foi apenas um pregador. Ele foi um homem de oração profunda. Passava horas em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Foi durante uma dessas orações, no Monte Alverne, em 1224, que recebeu os estigmas, as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. Foi o primeiro santo da história a receber visivelmente as marcas da paixão de Jesus. Esse milagre não foi um castigo, mas um selo de amor. Francisco se tornou tão unido a Cristo crucificado que seu próprio corpo passou a refletir o sofrimento redentor do Senhor. Mesmo com as dores físicas e a saúde debilitada, Francisco nunca perdeu a alegria. Seu famoso Cântico das Criaturas, também conhecido como Cântico do Irmão Sol, é um hino de gratidão a Deus pela beleza do mundo. Nele, ele chama o sol de irmão, a lua de irmã, o fogo de irmão, a água de irmã e até a morte de irmã. Tudo, para Francisco, era sagrado, porque tudo vinha das mãos de Deus. Mas talvez o gesto mais surpreendente de sua vida tenha sido sua viagem ao Egito, durante a Quinta Cruzada, em 1219.
Enquanto os exércitos cristãos e muçulmanos se enfrentavam em guerra, Francisco atravessou as linhas inimigas, desarmado, apenas com sua fé, para encontrar o sultão Malik al-Kamil. Em vez de pregar com violência ou imposição, ele dialogou com respeito, testemunhou o amor de Cristo com humildade e foi recebido com admiração. Esse encontro é hoje lembrado como um dos primeiros atos de diálogo interreligioso na história da Igreja. São Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, quase cego, coberto de chagas, mas transbordando paz. Seus últimos gestos foram de gratidão. Agradeceu à irmã Morte por levá-lo ao encontro definitivo com Deus. Foi canonizado apenas 2 anos depois, em 1228, pelo Papa Gregório IX, uma das canonizações mais rápidas da história. Mas por que São Francisco é tão importante para a Igreja e para o mundo hoje? Porque ele nos mostra que a santidade não está em gestos grandiosos, mas na simplicidade do amor cotidiano. Ele nos ensina que é possível viver com alegria mesmo na pobreza, que é possível amar os inimigos, respeitar a natureza, cuidar dos doentes e dos marginalizados, e ainda assim manter um coração leve e cheio de esperança. Sua oração mais conhecida, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, não foi escrita por ele, mas expressa perfeitamente seu espírito. Essa oração tem curado corações por séculos. Quantas pessoas, em momentos de dor, de conflito ou solidão, recitaram essas palavras e sentiram a presença suave de Deus? Onde há ódio, que eu leve o amor; onde há ofensa, que eu leve o perdão; onde há discórdia, que eu leve a união. É uma oração que transforma não só quem reza, mas também o mundo ao seu redor. Hoje, São Francisco é o santo padroeiro da ecologia, dos animais e dos comerciantes. Mas, acima de tudo, é o santo dos humildes, dos simples, dos que buscam viver o Evangelho com autenticidade. O Papa Francisco, ao escolher esse nome ao ser eleito, quis lembrar ao mundo inteiro a urgência de uma igreja pobre e para os pobres, misericordiosa, próxima, como foi o próprio Jesus. Irmãos e irmãs, diante de tantas divisões, guerras, egoísmos e destruição da natureza, a mensagem de São Francisco é mais atual do que nunca. Ele nos convida a olhar o mundo com olhos de gratidão, a tratar cada ser humano com dignidade, a cuidar da casa comum que Deus nos deu, e a sermos, acima de tudo, instrumentos de paz. Que São Francisco de Assis interceda por nós, ilumine nossos corações e nos ajude a viver com a mesma coragem, simplicidade e amor que ele viveu. Que possamos, como ele, ouvir a voz de Deus no silêncio, ver o rosto de Cristo nos pobres e encontrar alegria mesmo nas cruzes da vida. E que, ao final de nossos dias, possamos também dizer, com o coração em paz: Irmã Morte, obrigado por me levar ao abraço eterno do Pai. Deus abençoe você, que está nos ouvindo. E que São Francisco, com seu sorriso terno e seus passos descalços, continue caminhando ao nosso lado, mostrando o caminho do amor verdadeiro. Amém. Se você foi tocado pelo testemunho de São Francisco de Assis, se sentiu seu coração aquecido pela simplicidade, pela paz e pelo amor que esse santo irradiou ao mundo, então este é o momento de fazer parte dessa comunidade de fé que busca viver o Evangelho com verdade e esperança. Inscreva-se agora no canal Planeta Deus. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo, porque aqui, a cada semana, trazemos histórias de santos, ensinamentos da Igreja, orações poderosas e mensagens que alimentam a alma e fortalecem a caminhada com Cristo. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe de dar um like, isso ajuda muitas outras pessoas a encontrarem essa luz também. E, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Talvez seja exatamente o que seu amigo, seu familiar ou até um desconhecido precisa para reacender a fé. Deus está agindo. E você pode ser instrumento dessa graça. Planeta Deus, onde a fé encontra o coração. Até o próximo vídeo. E que São Francisco interceda por você todos os dias.